Olá, amados irmãos e irmãs, sejamos bem-vindos. Hoje um tema abrangente, né, sobre a pandemia e fé. E para entrarmos bem nesse tema, nós vamos fazer a Léxio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus. O texto escolhido para esta reflexão de hoje é o texto do Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 16. Então, o texto é o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 16. Então, coloquemos no nosso coração, nossa alma, nosso entendimento, todo ele dentro da nossa busca, da nossa caminhada, do nosso ouvir. Então, para iniciarmos bem a leitura orante, a Léxio Divina, que passa pelos 4 passos, né? Léxio, Horácio, Meditácio e Contemplácio, leitura, oração, meditação e contemplação, nós vamos iniciar nos colocando na presença de Deus. Esse texto é um texto meditativo que nós tomamos para falarmos sobre as parábolas de Jesus. Então hoje nós vamos iniciar a nossa leitura do Santo Evangelho. E a Bíblia que o padre sempre usa é a Bíblia versão pastoral, a edição pastoral da Paulus, né? Então você que quiser nos acompanhar ou quiser acompanhar por outra Bíblia, edição Ave Maria, a TEB, a edição do Peregrino ou até mesmo a edição de Jerusalém, você pode acompanhar, mas nós vamos acompanhar aqui juntos. Então, para iniciar bem a reflexão, né, a Léxio Divina, nós precisamos colocar em atitude oracional. Por isso, nós iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A escolha do texto, ela é fundamental para a leitura orante, para a Léxio Divina. Ela precisa ter um tempo mínimo, né? Então nós vamos aqui programar um tempo de 30 minutos para compreendermos bem a leitura e a oração. Então, como é que nós começamos? Entramos em comunhão com Deus, pedimos a presença da Santíssima Trindade, então eu pego um texto. Pode ser o texto do Evangelho do dia. Então, hoje eu estou acompanhando o texto da quinta-feira da 16ª semana do tempo comum, ano ímpar. O Evangelho de quinta-feira da liturgia do dia. Você pode pegar a primeira leitura, pode pegar o Salmo, pode pegar a segunda leitura, se houver o Evangelho. É que eu preparo a minha reflexão para o final de semana, meditando a palavra da semana, para que eu possa compreender qual é o fundamento do 17º domingo que nós vamos celebrar semana que vem. Então é todo um apanhado. Então como é que nós começamos? Então iniciamos pedindo a Trindade e agora vamos à proclamação do Evangelho. Pode ser que você leia um texto do Antigo Testamento, do Novo Testamento, uma carta, né? Mas como é o Evangelho, então nós proclamamos o Evangelho. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos. Os discípulos aproximaram-se e perguntaram a Jesus: por que usas parábolas para falar com eles? Jesus respondeu: porque a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não. Pois a quem tem será dado ainda mais, será dado em abundância, mas daquele que não tem, será tirado até o pouco que tem.
É por isso que eu uso parábolas para falar com eles. Assim, eles olham e não veem, ouvem e não escutam, nem compreendem. Desse modo, se cumpre para eles a profecia de Isaías. É certo que vocês ouvirão, porém nada compreenderão. É certo que vocês enxergarão, porém nada verão, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles são duros de ouvidos e fecham os olhos, para não ver com os olhos e não ouvir com os ouvidos, não compreender com o coração e não se converter. Assim, eles não podem ser curados. Vocês, porém, são felizes, porque seus olhos veem e seus ouvidos ouvem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, primeiro ponto da leitura orante. E por que eu coloquei esse tema pandemia e fé? Porque nós temos passado muito tempo dentro de casa, nós temos passado muito tempo inertes, né? Nós temos atividades, vivemos, né? E a grande maioria, dona de casa, cuidar de casa, dos filhos, manter a alimentação saudável, sair às vezes quando precisa para ir ao supermercado, grande parte trabalha, mas aqueles que não saem, sobretudo os mais idosos e os grupos de risco, como eu, que tenho uma certa obesidade e tenho pressão alta, eu sou cardíaco, né? Tenho problemas relacionados à pressão e ao coração, pela disritmia, acabamos ficando um tempo ocioso demais. E parece-nos que com o tempo tudo cansa. A rotina, sala, quarto, cozinha, quintal, ela se torna entediosa, ela se torna um tanto quanto pesarosa, né? Ela se torna pesarosa. Todas as nossas atividades se tornam repetitivas e acabamos ociosos. E esquecemos, né, e eu digo isso por mim, que nós temos ao nosso entorno ferramentas muito preciosas, porque dizíamos que não tínhamos tempo para falar com Deus e hoje nós temos tempo para falar com Deus, a grande maioria tem tempo para falar com Deus por conta da pandemia, do isolamento social, e nós esquecemos, né? Então aqui nós temos duas vertentes. Eu posso estar com a palavra de Deus aberta, meditá-la, orar sobre ela e deixar a palavra de Deus, a boca de Deus aberta, ou eu posso ter a palavra de Deus fechada, zipada, trancada. A Bíblia, ela não é um mero instrumento que nós temos dentro de casa como um amuleto. A Bíblia, ela é palavra viva de Deus, né? Tanto no Antigo como no Novo Testamento, ela é palavra de Deus. Palavra de Deus inspirada no Antigo Testamento, palavra de Deus revelada no Novo Testamento, através das cartas de Pedro, Paulo, né, dos livros do Evangelho, né, do Atos dos Apóstolos, do livro de São Lucas, do Apocalipse de São João e de toda a revelação. Então, esse é o primeiro ponto, né? Meditar a palavra de Deus. Meditar a palavra de Deus, ela pode ser feita de duas maneiras muito distintas. Nem todos, nem todos sabem ler
né? Então depende de um neto, de uma neta, de um filho ou de alguém que conviva junto para fazer a leitura. Porém, um outro método para se meditar a palavra de Deus se chama Santo Rosário, né? Os seus 4 terços, eles compreendem a vida de Jesus, do nascimento, né? Da anunciação de Jesus, e vai até a coroação de Nossa Senhora como Rainha do Céu e da Terra, no 5º mistério glorioso. Então são 20 mistérios que permeiam todo o Evangelho e a narrativa do Novo Testamento. O anúncio do anjo Gabriel até a coroação de Nossa Senhora. Então esse é o primeiro ponto para nós conhecermos um pouco da reflexão da Léxio Divina. Leitura orante. Não tem muito erro. Então, leitura. Então, o primeiro ponto é a leitura. Tomar o texto. Eu tomei o texto, como disse a vocês, né? Como tenho aqui, do dia 23 de julho, né? Desta quinta-feira. Então, nessa quinta-feira, tomamos o Evangelho de Mateus, capítulo 13, de 10 a 16. Um texto pequeno. Né? Por que um texto pequeno? Porque esse texto, ele seguiria mais um versículo. Né? Ele tem mais um versículo. Ele segue até o versículo 17. E o texto pode ser reduzido, pode ser que o Evangelho tenha lá 20 versículos, 25 versículos, são evangelhos grandes, como o Evangelho de domingo passado, né? O 16º domingo, que possuía a versão breve e a versão mais longa. E ali você precisa escolher, né? Você precisa escolher. Você escolhe o texto completo ou você vai pegar uma pequena perícope. O que é uma perícope? É uma redução de versículos, né? Um pequeno fragmento do texto. Só que você não vai pegar o texto de acordo com o que você quer ouvir. Por isso é bom tomar o Evangelho de hoje. Então, leitura. Nós fizemos a escolha do texto, escolhemos o Evangelho da 16ª semana, quinta-feira, ano ímpar. Eu tenho que ter noção que aquilo é palavra de Deus que vai ser revelada por Jesus através de Mateus. Eu preciso conhecer um pouco da história do evangelista. Quem é Mateus? Né? Mateus, segundo a grande maioria dos teólogos, é Levi, o cobrador de impostos, que se encontra com Jesus. Jesus tem misericórdia dele, o chama, o acolhe, o escolhe e o coloca como seu apóstolo, né? Como seu discípulo. E ele deixa tudo e segue Jesus. Porém, o texto escrito por Mateus, ele segue uma diferença muito grande, porém, do Evangelho de João, que não é um evangelho sinótico. Né? O evangelho sinótico ou sinótico são Mateus, Marcos e Lucas. Né? João não faz parte desse sinótipo, né? Dessa igualdade. João tem um evangelho um pouco mais adocicado. Então, quando eu tomo, por exemplo, a diferença do Pai Nosso de Mateus e a diferença do Pai Nosso de Lucas, embora sejam duas grandes personalidades, Lucas não é religioso. Lucas, ele é um helênico que se encantou pela nova fé, né? Pela nova fé. Mateus não, Mateus ele já é religioso, então ele conhece a lei mosaica, ele conhece o Antigo Testamento. Então, primeiro ponto é conhecer um pouco da história do evangelista e saber por que aquele evangelista está colocando daquela forma aquele texto que parece-nos menos agressivo lá naquele evangelho de Marcos ou Lucas, e aqui em Mateus ele parece um pouco mais agressivo. Então nós conhecemos e concebemos exatamente isso, né?
por que lá age assim e por que aqui age de tal forma. Outro ponto muito importante da leitura é tomar o texto inteiro, né? Tomar o texto inteiro. O texto precisa ser lido de uma forma geral. Depois, para não tomar muito tempo, nós não vamos fazer o passo a passo, né? A leitura, a oração, a meditação, contemplação em todas as suas realidades. Por quê? Porque após a primeira leitura, a leitura geral, a leitura específica, eu precisaria fazer uma segunda leitura, né? Eu preciso fazer uma segunda leitura. E essa segunda leitura, ela vai me dar algo muito importante. Porque após a leitura, eu preciso ter em mãos ou uma caneta ou um marca-texto, para quem gosta, eu prefiro da minha canetinha, né? Sempre uso essa daqui porque é bem bico fino, né? Dá para perceber, e eu gosto de marcar. Então aqui eu fiz a leitura. Então eu vou tomar o texto, eu vou fazer uma leitura novamente. E essa leitura, ela vai servir para que eu, desse texto, tome uma perícope. E aqui a palavra que eu já peguei, né, pela minha prática da leitura orante, da Lexio Divina, eu já tomei uma pergunta que os discípulos fizeram a Jesus, né? Por que usas parábolas para falar com eles? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o versículo 10, esse pequeno texto, né? Que aqui eu poderia colocar versículo 10b, né? Porque termina no A, então pegaria o 10b, e eu vou meditar sobre esse texto. Por que então Jesus usa parábola para falar com eles? E essa meditação ela vai ter uma resposta, né? Então eu preciso leitura, oração. Então eu vou começar a orar em cima daquilo. Então, por que a parábola ela é tão importante na vida de discípulo e de mestre? Por quê? Aí eu começo a meditar. Então, esqueça agora Ave Maria, Pai Nosso, Glória ao Pai, Salve Rainha, Creio. Esquece, né? O que você precisa agora é tomar uma oração. O que é oração? Orar e agir. Como é que você vai agir? Como eu estou aqui, confortável, né? Lá fora está a secretaria paroquial, então eu estou sem o ar-condicionado ligado, sem barulho, eu estou com uma iluminação agradável, né? Ao fundo eu tenho as imagens do Imaculado Coração de Maria e do Sagrado Coração de Jesus, algumas plantas, uma cor bem agradável, que é o verde, uma luz no abajur, tenho a palavra de Deus, tenho os instrumentos que preciso, estou confortável, estou despreocupado. Então eu preciso ter esse ambiente, eu preciso criar esse ambiente. Então eu já avisei lá fora na secretaria que eu estou gravando, né? Então eles estão falando um pouco mais baixo, eles estão atendendo, porém eu estou na minha sala, num ambiente agradável, dentro do meu local de atendimento, onde eu resolvo problemas, onde eu tenho crises, onde eu tenho atendimento, que na outra parte, onde ficam os sofás, com as almofadas, eu estou diante de um quadro magnífico de Rembrandt, né, que é o Filho Pródigo. Então, esse ambiente, ele me leva a me interiorizar. Eu estou relaxando neste momento. Então eu começo a minha oração. Eu terminei a leitura, né? Você em casa deveria e deve fazer, né, esse processo de ler pelo menos mais umas 2 vezes. Eu li apenas uma vez para o vídeo não ficar tão longo e o YouTube não ficar tão bravo conosco assim. Então você vai fazer esse momento de reflexão. Primeiro a escolha, a leitura, agora oração.
né? Lexio, orácio, oração. Como é que você vai rezar? Você vai rezar com tudo que tem ao teu redor, né? Eu tenho medo de velas, embora eu tenha aqui, eu não gosto de acendê-la. Eu prefiro um abajur com uma luz mais esverdeada para dar um clima, uma quebra no branco, né, da parede. As luzes são bem centradas. Eu estou em paz. Então você entra nessa paz. Você começa a transformar aquele ambiente que é estressante, que pode ser o teu quarto, pode ser a tua sala, pode ser a tua cozinha, pode ser a tua área de serviço, pode ser o que você quiser. Você precisa preparar o ambiente. Então eu tenho tudo o que eu preciso ao meu redor. Eu não preciso, eu esqueci de pegar a caneta. Então você levanta, vai lá. Não, então eu tenho a caneta, eu tenho minha agenda, eu tenho uma Bíblia fechada, eu tenho uma Bíblia que eu estou usando, os meus aparelhos de telefone celular estão desligados. Então eu entro numa meditação contemplativa. Então eu já comecei a agir. Eu agi preparando o ambiente. Agora o orar. Como é que eu vou orar? Eu vou ouvir no silêncio. Por isso a Lexio Divina, ela precisa ser feita quando não tem ninguém por perto, né? Ela é uma leitura orante, então precisa ser vista de uma forma que sou eu e Deus quem falamos. Então, eu estou estressado dentro de casa. Transforme o teu ambiente em local de oração. O que na tua casa para você está sendo um martírio, agora precisa se tornar templo, santuário. Se você tem tua imagem, se você tem a tua devoção, tem um quadro, prepare o ambiente, não quer ficar sentado na cadeira. Eu estou na cadeira porque eu estou agora gravando, mas eu poderia estar no meu sofá, sentado no meu tapete. Eu poderia ter acendido um incenso, né? Hoje é muito tranquilo, você compra na Cúria os pacotinhos de incenso e os queimadores, né? A brasa você acha em qualquer casa que venda artigos religiosos, né? Imprudente. E ali você prepara o seu ambiente. Então agora nós iniciamos o momento da oração, o orar, né? Como se eu estivesse me conectando, e aqui eu vou usar uma linguagem muito moderna, o roteador está roteando, e o roteador é Deus, e eu preciso me conectar a este roteador, eu preciso entrar em sintonia. Para isso eu preciso da senha. Senha, palavra de Deus. Essa é a senha. Entrou em oração, tranquiliza teu coração. Tranquiliza o coração, que agora você vai passar da oração para a meditação. Então, é o terceiro passo. Leitura, oração, meditação. Você vai meditar o texto. O texto ele precisa estar claro, né? Eu escolhi uma perícope, eu escolhi um pequeno fragmento, né? Porque fala com ele em parábolas. Aí eu tenho que ter a resposta do texto. E por que eu não li o texto todo, que vai do versículo 10 ao versículo 17? Porque a resposta ela já está no versículo 17. Então eu não quero essa resposta agora, né? Essa resposta ela vem depois, ela é subsequente. Então eu preciso compreender que se eu tomo o texto mastigado, como domingo, né, a parábola do semeador, Jesus diz, olha, ele saiu para semear a terra boa, a terra infértil, ele foi colocando cada parte, ele explicou, né, a própria parábola. Então, a homilia do padre foi bem mais tranquila. E hoje, quando eu leio esse texto, quando eu medito sobre ele, né, esse passo da meditação,
Jesus começa a me dar respostas. Eu começo com uma pergunta, por que falas em parábolas? E ele vai começando a me dar respostas. E lá no versículo 14, ele vai responder para mim assim: desse modo se cumpre para eles a profecia de Isaías. É certo que vocês ouvirão, porém nada compreenderão. É certo que vocês enxergarão, porém nada verão. É muito tranquilizador, ou eu posso usar até uma palavra melhor, é prazeroso quando você começa a ler a palavra de Deus sem pressa, porque que você não deixou que eles compreendessem. E Jesus vai dizer, porque está escrito que eles não estão prontos para compreender, nem para ouvir, nem para ver. Eles não querem, uma raça de coração duro, né? E isso vai me levando a meditar. Eu vou meditar sobre o coração de quem é duro. Eu estou no meio deles, eu estou passando por este mesmo período, essa realidade também é a minha, né? Tudo isso que eu passo também é a mesma realidade do próximo. Eu estou julgando o outro, eu estou colocando o outro como o objeto não agradável da minha vida, ou seja, eu estou vivendo porque eu não gosto do outro, eu estou transformando o outro em objetivo principal da minha vida, ou estou me colocando como objetivo principal para Deus? Por que meu coração é duro? Então, veja isso. É de uma pergunta que recebi uma resposta do próprio Jesus no Evangelho, eu começo a meditar sobre isso. E essa meditação, ela me leva a compreender quais são os desafios que eu preciso ter e mudar para que eu possa chegar à conclusão. Então, leitura, oração, meditação, contemplação. Então, eu passo a contemplar. Eu começo a contemplar. Eu me sinto com o texto, né? Eu e o texto somos um, né? É como se fosse uma simbiose neste momento. Nós passamos pela escolha, pela leitura, pela oração, pela contemplação. Agora nós entramos nesse momento muito perfeito. Então, novamente, leitura, oração, meditação, contemplação. E como é bom estar em um ambiente agradável, silencioso, né? Se na tua casa você tem um ambiente que passarinhos cantam, por exemplo, na casa paroquial de Teodoro Sampaio, nós temos muito canários, né? Todos soltos, todos da natureza. E eles param no pé de pitanga, que tem ao lado do quarto de hóspede. E fica muito próximo do meu quarto. Então eu ouço os canários. No final da tarde eu ouço as araras cantando. Eu ouço bem-te-vis cantando, né? Nós temos um pé de goiaba que a grande maioria das goiabas são bichadas, são podres. E muitos pássaros vão se alimentar delas, né? Todas estão comidas, então não é uma perda. E o bom de morar, né, numa cidade como Teodoro, muito arborizada, é que você tem pés de frutas, você tem mandiocal no quintal, você tem um mamoeiro, você tem pé de manga, você tem pé de caju, você tem as frutas que os bichos gostam. E eles acabam vindo, uma jabuticabeira linda na edícula no fundo da minha casa, e os pássaros vêm. E aquilo é excelente, né? Então, eu geralmente faço a meditação, né, a Lectio Divina completa, em casa, porque eu gosto de ouvir. Mas hoje nós estamos fazendo um tutorial, né, de como fazer a Lectio Divina.
E como fazer? Né? É deixar sentir, né? Entrar na meditação, na contemplação. Entra, medite e contempla. Né? Por exemplo, eu escolhi para a contemplação o quadro de Jesus misericordioso. Né? Eu escolhi o quadro que remete a mim a volta do filho pródigo à casa. E na figura, eu não só vejo o filho pródigo, mas eu vejo o pai com a mão masculina e feminina, eu vejo a figura do irmão mais velho, eu vejo sombras ao fundo, ali poderia muito bem simbolizar a mãe, que não aparece na parábola, o empregado. Então eu vejo algumas relações que me remetem àquilo. Né? E o que tem a ver a parábola de Lucas, capítulo 15, com o texto de hoje? Eu tenho visto e ouvido tanta coisa, mas eu não tenho compreendido. E o filho pródigo não compreendeu, ele só compreendeu quando ele passou fome, quando ele voltou, quando ele de fato precisou. Então essa é a meditação de hoje, né? Você ter algo que te leve a contemplar, né? Depois a conviver com aquilo, acalmar teu coração. Então, repassando, para encerrar, né? Leitura, oração, não é repetição de Pai Nosso e Ave Maria. Orar e agir, oração. Prepara e ora. Oração, contemplação, a contemplácio, né? O contemplar, o ver a natureza, o olhar ao redor, o ver o meu crucifixo iluminado por sombras, de ver o quadro de Rembrandt, Jesus misericordioso, de sentir a paz ao meu redor, de sentir que já está quase na hora do meu almoço, de ouvir o pássaro bem-te-vi aqui ao fundo, né? Não sei se vai captar pela câmera, mas é ouvir, é sentir. E esse sentir me leva a meditar. Uma meditação tranquila, serena, tirando-me de toda a agitação do dia. Então, passando por isso, eu estou pronto para o dia. Né? Padre, eu não posso fazer de dia, eu tenho afazeres. Então, faça à noite. Você vai ter uma noite bem dormida, uma noite tranquila. Esquece a tela do celular, desliga às vezes, esquece toda a problemática, esquece tudo o que tem passado, esquece tudo o que você passou, o que você viveu, como você viveu, se o dia foi cansativo, se não foi, se você está fazendo de manhã, quais são as tuas perspectivas para o dia de hoje. O que não pode é fazer a Lectio Divina, a leitura orante, correndo. Não pode fazer de uma forma estalar os dedos e está pronto. Li, orei, meditei, contemplei. Não. Como eu estou fazendo agora. Né? Sentir que eu estou entrando. E no final de tudo, você pode escolher um mantra, né? E você repetir esse mantra. Né? Eu gosto muito desse daqui. Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Vai diminuindo. Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz.
Vai lá no murmúrio. Na, 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 que sirva para você, como serve para mim, como eu faço todos os dias, esse exercício. Parece que é tão complicado, né? Lexio Divina, leitura, oração, meditação, contemplação, quando é tão simples, quando é tão fácil, e nós gastamos apenas 35 minutos. Claro, você vai ter um tempo maior para ler, você vai ter que repetir um pouco mais a leitura, mas eu peço que, se você gostou, se te ajudou nesse tempo de pandemia, nesse tempo de fé, que você possa divulgar também para outras pessoas através do nosso canal Aparecida de Teodoro, né? Reina o Senhor. Divulgue, compartilhe, faça que esse vídeo chegue também às outras pessoas. E por fim, pensamos a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, vossa mãe, Senhor, nós os pedimos que abençoe-nos em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Um bom dia, uma boa meditação para cada um de nós, que nós saibamos meditar a palavra do Senhor.